Eu sou Márcia Costa e no Refletindo de hoje, dessa segunda-feira, eu quero com você pensar sobre o que acontece quando Deus está no controle. É uma grande bênção essa palavra de reflexão e eu convido você a estar com a gente nesse tema de hoje, do Espaço Feminino de toda segunda-feira, onde a nossa proposta é o nosso crescimento em fé. Eu gostaria muito que você pudesse estar com a gente, comigo e com todo mundo aqui que trabalha, pensando nesse conteúdo maravilhoso que é a palavra do Pai. E quando Deus está no controle, o que acontece? A gente vai ver isso aqui junto com você, conferindo na palavra essa verdade, nutrindo o nosso coração, enchendo a nossa vida de um potencial que é o da vida de Deus. Agora, para isso ter continuidade, nós também temos uma sugestão de leitura bem interessante. Dá uma olhada. O cruel padrão de beleza imposto pela sociedade tem envenenado a alma das mulheres, tornando-as demasiadamente críticas em relação à aparência. Em A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê, a psicóloga Camila Cury vai buscar ensinar as mulheres a redefinir sua autoimagem e a resgatar sua autoestima, ajudando-as a compreender que seu valor como pessoa está dentro de você e não do lado de fora. Este livro vai inspirar você a reencontrar a alegria de se olhar no espelho e a redescobrir o orgulho de ser quem você é. Boa leitura. Então, vamos hoje estar refletindo e pensando, nos alimentando, meditando sobre o que acontece quando Deus está no controle. Quando Ele não está no lugar de carona, e sim daquele que dirige. Quando Deus está nesse lugar de dirigir, de direção da nossa vida, e não é um mero carona. Não, fica aí, Jesus, fica aí que tu é só um carona. Quando eu precisar de ti, eu vou te acionar. Não. Nós hoje vamos ver o seguinte, Deus dirigindo a nossa vida. O que acontece quando Ele está dirigindo? O que acontece quando Ele está no controle das nossas vidas? E eu trouxe alguns textos bíblicos para a gente pensar no que acontece, como é bom nós decidirmos o tempo todo, e eu costumo dizer isso muito aqui, né? Porque é preciso a gente se dar conta de que o lugar dele não é como passageiro na nossa vida. Aquele lugar que senta do lado e fica só como espectador, olhando a gente tomar as próprias decisões sem o apoio, sem o acolhimento dele, sem o que ele sabe que nós não sabemos. Você pode achar, ele tem certeza. Você pode achar que alguma coisa, será que vai dar certo? Talvez dê certo. Ele não. Ele sabe se vai dar certo ou vai dar errado. É por isso que nós precisamos estar o tempo todo atento. Deus está como aquele que dirige a minha vida, porque Ele sabe, eu acho, mas Ele tem certeza. Ou Ele está como um mero passageiro e sou eu quem estou tomando as decisões e depois que dá tudo errado, eu olho para ele e digo, Deus, hein? Poxa, Jesus, tu não fez nada. Fala sério. Não. Nós vamos nos dar conta o tempo todo. Opa, aqui eu estou querendo dirigir. Não. Quem tem que dirigir é Ele, é o Pai. Nós precisamos estar atentas para isso. Então, o que acontece quando Ele está nesse lugar de dirigir as nossas vidas e trazer aquilo, a existência, o saber que muitas vezes não existe, o conhecer que muitas vezes não existe? Quando Ele está no controle, as coisas são diferentes. Por exemplo, quando Ele está no controle, o nosso coração fica firme no amor de Deus. Isso o salmista colocou no Salmo 112, o versículo 7. Inclusive, nesse mesmo salmo, o salmista faz uma clara distinção entre aquele que coloca Deus como aquele que dirige a vida e aquele que diz para Deus assim, não, eu não acredito em ti, portanto, não dirige não minha vida.
E o salmista, nesse Salmo 112, ele fala isso, ele deixa muito claro. Mas no versículo 7, ele diz que esse que dá a Deus o lugar daquele que dirige a vida, ele não teme a má notícia. Isso é lindo, né? Porque as más notícias, elas estão o tempo todo permeando a nossa vida. Elas estão o tempo todo querendo tirar da gente a tranquilidade, desestabilizar a gente. Toda hora a má notícia quer vir com uma intensidade que nem é verdadeira. Preste atenção. Muitas vezes a má notícia, ela não vem com uma intensidade verdadeira. Satanás é que coloca sobre a má notícia um peso irreal para você achar que ela é muito grande, é muito impossível. Mas nós que estamos firmes, com o nosso coração firme, aonde? No amor do nosso Pai, no cuidado do nosso Pai. O nosso coração firme nesse amor, está aqui no Salmo 112, o versículo 7. Está firme, confiante no Senhor e essa má notícia é compreendida no seu verdadeiro peso. Isso é muito lindo. Quando Deus está no controle, o nosso coração está firme, alicerçado num amor que é alto, que é largo, que é profundo. Não é um amor condicionado. Ele ama se eu fizer isso. Não, o amor de Deus é incondicional. Por isso você pode ficar firme nesse amor. Mas, Márcia, acontece que eu falhei. E o amor de Deus, nessa hora, ele é o mesmo? Minha querida, o amor dele por você é muito, muito, muito imenso. Não existem parâmetros para que a gente possa agora mensurar tamanho, altura, profundidade desse amor de Deus. E, portanto, quando ele está no controle da sua vida, fica tranquila, confia nesse amor. Você falhou, isso não muda o amor dele por você. Confia, ele está no controle. Você está dizendo para ele, Pai, eu errei, mas tu continua no controle da minha vida. Por isso, acredite, seu coração não vai se confundir com a má notícia. Na hora que ela chegar, você sabe exatamente a dimensão, o tamanho, porque você se vê firme, você se coloca, decide estar firme nesse amor e, portanto, você olha para a má notícia e sabe exatamente a graduação dela. Essa má notícia não é assim tão grande quanto eu estou supondo, não. Se eu não estivesse firme no amor do meu Pai, se Ele não estivesse dirigindo a minha vida, talvez eu me confundisse, talvez eu acreditasse na mentira que essa má notícia é muito grande, muito terrível, vai acabar comigo. Mas como eu estou firme nesse amor, que é o amor do meu Pai, e sei porque sei, acredito que Ele dirige a minha vida e eu sou passageira, Ele é quem dirige. Aí eu sei exatamente ver o tamanho de tudo. Estou frisando isso para que você esteja assim, entendendo o que acontece quando teu Pai é aquele que está dirigindo a vida, é aquele que está no controle das coisas. E Efésios, no capítulo 2, eu vou ler aqui dos versículos 4 a 10, que eu queria muito que você pudesse acompanhar. Efésios, capítulo 2, versículos do 4 a 10, que diz assim... Paulo, quando fala da revelação desse amor que a gente pode estar firme, ele diz assim, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós fomos salvos. E aí você continua vendo esse amor revelado desse Deus que quer que você se alicerce, se firme nesse amor. Ele continua falando, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais, em lugares que eu não podia estar pelos meus próprios méritos,
Mas agora eu estou alicerçada, eu estou sentada no descanso do meu Pai. Eu estou no lugar certo, eu não estou sentada como motorista, eu estou sentada em Cristo, nos lugares celestiais que Ele preparou. Por isso, quem dirige é Deus, eu estou no lugar certo. E aí continua Paulo em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4, ele fala o seguinte, que estar assentado nessa região celestial onde Cristo nos colocou, para quê? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça de Deus demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. O que acontece quando Deus está no controle? Eu sei que meu coração está firme nesse amor, onde eu sei que eu sou salva não pela minha denominação. Eu sou salva não pela minha religião, eu sou salva pela graça. Eu sou salva pela graça por meio de quê? Por meio de acreditar em Jesus como Salvador e Senhor. E isto não vem de mim. Não fui eu que paguei o preço, não foi você que pagou o preço, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A gente não fica aí querendo fazer por onde. Ele pagou o preço, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quando fala dessa obra aqui, fala desse movimento da graça de Deus, que é de crer que Ele é o nosso Salvador, de crer que Ele é o nosso Senhor e viver isso. E você agora pode exatamente estar aí com o teu coração firme nessa palavra desse amor de salvação pela graça, nesse amor de salvação de um Deus que é firme e fiel no que tem para você dentro do que Ele é. Eu já disse para você e repito, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor, então fique firme nisso. Continuando a pensar sobre o que acontece quando Deus está no controle, quando Ele está nessa direção da nossa vida, nos sustentamos na certeza que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Aí você pode se sustentar, e eu me sustento, de que Ele é poderoso para cumprir o que Ele realmente nos diz na sua palavra e que é promessa nossa. A gente vê isso no que aconteceu na vida de Abraão. E Paulo, quando escreve aos Romanos, que está aí no seu vídeo, ele, exatamente no capítulo 4, ele fala sobre esse momento em que Abraão viveu dessa promessa, ele viveu sustentado nessa promessa de um Deus poderoso para cumprir. Paulo, aqui nesse trecho de Romanos, capítulo 4, ele começa a descrever nesse capítulo que Abraão estava idoso e que a sua esposa já estava idosa também, mas que Abraão havia recebido uma promessa que seria pai de muitas nações. E Abraão, no versículo, eu separei aqui, você pode ler todo o capítulo 4 de Romanos, mas o capítulo 4, versículos 18 a 21, é o que eu vou frisar hoje aqui com você, sobre estar sustentado. Quando Deus está no controle, o que acontece? Eu me sustento na certeza de que Ele vai cumprir. Ele é fiel. Minha querida, Deus não é temperamental e não muda de ideia, porque hoje você já amanheceu falhando, aí, agora já era. Não, Deus mudou de ideia a meu respeito. Eu perdi minha salvação, perdi o perdão, perdi tudo. Como se Deus fosse alguém melindrado, fragilizado. Como se Deus fosse equiparado a nós, as nossas flutuações de humor, a nossa desorganização emocional. Ora estou alegre, ora estou triste, ora estou resolvida, ora não estou resolvida. Deus não chega nem perto disso tudo. Ele é fiel. Ele é imutável. O apóstolo Paulo diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Minha querida, confie. E se sustente no que Ele disse para você na sua palavra. Se aqui na sua palavra Ele diz certamente, Isaías 53, versículo 4, certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se Ele disse isso, Ele cumpre. Se Ele é fiel para cumprir cada detalhe da nossa vida, em nos ajudar, em nos orientar, Ele vai deixar você na mão?
Paulo diz isso em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai deixar você na mão? Não, ele é fiel para continuar. Eu recebi no Facebook uma mensagem de uma querida que estava retornando ao convívio da igreja, mas que eu digo a ela que Deus nunca se afastou dela, nunca se desviou Deus da vida dela. Pode ter certeza disso. A gente aqui acha que ele se afastou. Isso é mentira, é equívoco. A palavra não diz isso, porque esse amor é fiel e poderoso para cumprir um pacto de uma aliança eterna com você. E aí, esse Abraão aqui, do capítulo 4, versículos 18, eu quero frisar para você que como é que ele se sustentou nessa palavra poderosa. Paulo diz o seguinte: Abraão, contra toda a esperança, creu. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, reconheceu no próprio corpo que o corpo estava sem vitalidade. Olha só, você pode estar diante de uma situação em que você pode estar reconhecendo os fatos, está ali. E como Abraão reconheceu no corpo, reconheceu vendo, está ali, constatado está o problema. Só que ele, Abraão, mesmo assim, não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Nós temos que tomar essa decisão, uma decisão sua, uma decisão minha, porque a promessa ela está lá, fiel. Quem tem que tomar a decisão de se movimentar em acreditar é você, sou eu. Por isso que, mesmo assim, ele não duvidou. Ele creu que Deus estaria cumprindo e estaria cumprindo o que disse. Por isso, ele foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. O que acontece quando Deus está no controle? Isso aqui que Abraão viveu. Ele se sustentou, ele se fortaleceu na certeza de que ele não vai me deixar sozinho. Minha querida, o que acontece com você quando você sabe que Deus é que está dirigindo as coisas na sua vida? Você sabe porque sabe e é fortalecida agora na certeza, na fé e agradece porque sabe, meu Pai vai cumprir a sua palavra sobre a minha vida. Eu vou estar escondida, eu estou escondida em Jesus, porque é isso que diz a Bíblia. Eu tenho a vida de Deus e eu vou superar essa fase, porque é assim que diz a Bíblia. Assim como Abraão, que foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que disse, assim também sustente-se, fortaleça-se nessa convicção de que Ele não vai te deixar em uma situação de vulnerabilidade. Creia nisso, apegue-se a isso. Não é a sua fé que é poderosa, não. O investimento dela em Deus é que é poderoso. Você colocar ela em Deus é que é poderoso. Eu não quero aqui que você entre numa questão, eu sei que você tem a mente de Cristo e sabe, eu tenho fé e sou melhor que todo mundo. Não, não, não. A minha fé não me torna melhor do que ninguém. A minha fé colocada em Deus é que funciona. Então, não é a minha fé que faz a coisa acontecer, é a minha fé em Deus, é Ele, é no acreditar nele que eu sei que Ele vai estar sempre dirigindo a minha vida para que tudo coopere para o nosso bem. E aí, a glória é dele, o mérito é dele, a honra é dele. O que acontece quando Deus está no controle para a gente terminar? Nosso coração recusa, rejeita se agitar e decide descansar. O que acontece quando eu sei que o meu Pai está na direção, está no controle? O coração da gente, na hora do sufoco, porque muitas vezes nós
ficamos muito suscetíveis e nos educamos a andar pelo que vemos. Precisamos nos deseducar, reconstruir isso aí, a ficar olhando e ficar tirando conclusões apenas pelo que a gente está vendo, porque o que a gente está vendo, tudo isso é temporal. Agora, o que é eterno e o que é espiritual é o que não vai passar. Então, nós precisamos desaprender a ficar conectado com esse mundo que nos prende aqui nessa terra. Quantos bens eu tenho? Quantos telefones eu tenho? Quantas coisas eu tenho? Quantos carros eu tenho? A gente precisa se desconectar disso e entender que quando toda e qualquer circunstância à nossa volta quer desfazer a fidelidade de Deus, eu me recuso a isso. Não vou aceitar isso. Você tem autoridade sobre qualquer sentimento que venha no teu coração. Você sabia disso? Ele deu direito a nós, porque Ele é que conquistou o preço, a preço de sangue, as nossas vidas. Ele deu a nós o direito de sermos filhos. Portanto, você que tem a vida de Deus, você tem a autoridade de Jesus e a ansiedade não tem direito sobre você, porque Jesus privou a ansiedade de te atormentar. Você e eu temos a certeza de que o medo não tem direito sobre mim, portanto, Ele que conquistou isso para mim e eu vou viver disso. Você tem que recusar qualquer agitação que venha trazer intranquilidade ao teu coração. Você tem que recusar isso. Você tem que ir para um canto, pegar a palavra e lembrar dela, guardar essa palavra e meditar nela e dizer para você mesma ouvir: esse medo, essa preocupação não tem direito sobre mim, eu vou me acalmar. Em Jesus eu vivo, Ele é que dirige a minha vida, eu vou me acalmar. Essa decisão é nossa. Quem decide isso é nós, cada um de nós. Lembra de Maria e Marta, lá em Lucas, no capítulo 10, quando Marta andando para lá e para cá, e ela: Jesus, faz com que a minha irmã venha me ajudar, porque eu estou agitada, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu estou muito tensa. Ele olha para ela e diz assim: Marta, Marta, olha só tua irmã, ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isso dela. Minha querida, ninguém pode tirar de você aquilo que Ele conquistou para você. Ele conquistou paz. Então, recuse a agitação, a ansiedade, o medo. Você tem dele a capacidade de agora, em nome de Jesus, se preencher, se encher da paz que já existe em você, se dar conta dessa paz, do potencial de paz que já existe em você e usar isso para viver melhor. Então, voltando aí, eu quero que você veja de novo aí no seu vídeo, nosso coração, então, o que acontece quando nós sabemos que Deus está no controle? Nosso coração recusa a se agitar. Vamos nos recusar à agitação, ao medo, à ansiedade. Vamos nos recusar à intranquilidade. Vamos nos recusar à ofensa. Vamos recusar, porque temos dele recebido essa autoridade, porque sabemos que ele está no controle. E aí, vamos descansar. Está aí no seu vídeo. Vai aparecer a qualquer momento, se Deus quiser. Isaías 30, capítulo 15. Quando o texto diz o soberano Senhor, o texto não, o próprio Senhor, o soberano de Israel, no arrependimento. Esse arrependimento aqui, o que é? Mudança de mentalidade. No arrependimento, na mudança de mentalidade, está o descanso, está a sua salvação. No arrependimento, que é mudar de mentalidade, agora eu vou decidir simplesmente recusar a essa ansiedade. Eu mudei a minha mentalidade. E no descanso, que é viver o que Deus preparou, está a minha salvação. E Ele, nós sabemos que tem cuidado de nós. Então, minha querida, recuse toda a ansiedade sabendo: meu Pai cuida de mim.
No descansar está a minha salvação, está a minha vitória. No descansar em Deus está a minha vitória. Descansar em Deus, esse é o segredo da minha vitória, porque Ele tem cuidado de mim. É o que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre Ele, coloca nele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga e repita isso. Meu Pai tem cuidado de mim, meu Pai tem cuidado de mim. Eu me recuso a essa agitação e vou viver o cuidado do meu Pai. Jesus disse em Mateus 10, dos versículos 29 a 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Não se vendem 2 pardais tão baratinho? Contudo, mesmo assim, são valiosos para o Pai, que sem o consentimento do Pai, mesmo algo que o homem não dê valor, sem o consentimento de Deus, a Bíblia que diz, eles não caem no chão. E Jesus disse, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Isso não é porque Deus fica assim catando piolho em você e contando. Ih, tinha uns aqui, agora acabou. Não é isso não. Ele está falando aqui, sabe de quê? De um olhar de total detalhe sobre a sua vida. Ele cuida dos detalhes, do pequeno ao maior. Recuse, então. Recuse toda agitação. Ele está no controle. Recuse agora todo medo, Ele está no controle. Vamos orar? O texto está aí no seu vídeo, que é o da nossa oração, que é a nossa decisão, Pai, no nome de Jesus. Nós decidimos recusar toda a agitação, decidimos ficar firmes no Teu amor, decidimos ficar sustentadas, fortalecidas na certeza de que Tu é poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Pai, nós Te agradecemos porque Tu cuida da gente. É o Teu cuidado que agora lança fora todo medo. É o Teu cuidado que agora abraça minha amiga e ela se sente em paz. Ela vive a Tua paz. Muito mais do que sentir, ela crê na Tua paz. Pai, eu Te agradeço porque Tu, na nossa vida, não tem lugar de passageiro, mas de direção. É o melhor lugar para cada um de nós, é estarmos sendo conduzidos por Ti. E a nossa decisão é essa, conduz as nossas vidas, porque sabemos que Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Te agradecemos, Pai, por dirigir as nossas vidas, no nome de Jesus.